Senhor Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos agora, te rendemos graças, Senhor, te louvamos pela beleza da Tua santidade, exaltamos o Teu nome, ó Deus fiel e santo, Tu que és o Deus criador de todas as coisas, o fundador da terra, Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, Senhor da glória, os céus e a terra proclamam, Senhor da glória, o Teu nome, o Teu poder, a Tua glória, e nós entramos agora diante da Tua presença para te glorificar, bendizer o Teu nome, reconhecer o quanto somos pecadores e quanto somos falhos, Senhor, e aqui nós queremos entregar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, perdoe nossos pecados, Senhor da glória, toma o primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, Senhor da glória, assim eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma abençoada segunda-feira para você que está aqui já nessa programação, para você que nos acompanha também, glória a Deus, aleluia, através aqui do canal do YouTube, né? @ voz que clama aí de pregai. Eu quero hoje compartilhar com você a mensagem que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9, que diz assim, glória a Deus, aleluia. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Versículo de número 11, e Deus lhe disse, sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele a voz e dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Aziel, glória a Deus, aleluia, a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém, irmãos? Então, aqui nós vamos ver claramente, glória a Deus, aleluia, que o profeta Elias, ele foi para um determinado lugar. Ele foi para uma caverna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias, na realidade, ele estava fugindo. Glória a Deus, aleluia. Ele estava fugindo por quê? Porque Jezabel estava dando cabo ali da vida dos profetas do Senhor. Amém? Irmãos amados, nós sabemos que Deus, ele é o Deus que guarda, ele é o Deus que zela, ele é Deus, né? Quando nós olhamos para esse texto, louvado seja o nome santo do Senhor, é claro que a nossa carne humana poderia entender assim, mas por que Deus permitiu que Jezabel matasse os seus profetas? Irmãos, eu entendo, glória a Deus, aleluia, que tudo faz parte de um grande projeto de Deus.
onde o segredo pertence a Ele, onde o motivo pertence a Ele, glória a Deus, aleluia. Assim como nós vamos observar quando Jesus ele veio à terra. O Verbo se fez carne, aleluia, habitou entre os homens, e Jesus também, aleluia, glória a Deus, também foi morto por quem, irmãos? Pelos homens. Quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus. Era e é, mas eu estou falando no sentido, glória a Deus, aleluia, quando ele estava na terra pelas escrituras que nós estamos lendo. Amém? Então, quando Jesus ele veio à terra em forma de homem, né? Como diz lá no livro de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, habitou entre nós. Então, meus irmãos, eu entendo dessa forma. Jesus, ele veio fazer uma vontade de quem? De Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, eu acredito que as pessoas que morrem pelo evangelho, como os profetas do Eterno, que também tiveram suas vidas ceifadas, penso eu, Deus tem misericórdia dos meus pensamentos, que essas pessoas vieram com esse propósito, né? Que passariam por esses lugares, que teriam suas vidas ceifadas, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós não conhecemos o projeto de Deus. O projeto é dele, só quem sabe o início, o meio e fim é ele e ponto final. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como nós estamos observando aqui nessa mensagem, Deus ele poderia ter dado livramentos para os profetas e não ter permitido que Jezabel ceifasse as vidas deles? Poderia. Mas Deus é fiel ao seu propósito. Irmãos, Deus poderia ter ceifado a vida de Adão e Eva no princípio, já que eles são a raiz nossa, né? Glória a Deus, aleluia. Raiz essa que se contaminou e todos que vieram de Adão e Eva pecaram. Amém? Então, eu penso assim, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele também foi fiel ao seu propósito. Você já observou esse mundo lindo que Deus criou, irmãos? Tudo, natureza, que você vai ver uns lugares lindos, as paisagens maravilhosas, rios, fontes de água. Eu acho tremendo, glória a Deus, aleluia, que do meio de uma rocha tá ali a água saindo, jorrando, virando uma linda cachoeira. E para quê? Para que os homens usufruam. Então, tudo que Deus fez, mundo, tudo isso, ele fez para que o homem usufruísse. Só que é um projeto de Deus. Amém? É um projeto do Eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós não podemos questionar o porquê que Deus não deu livramento a esses profetas. Esses profetas que vieram e tiveram suas vidas ceifadas por ordem de Jezabel. Eu creio, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Eu penso, né, amados irmãos, que já foram pessoas que vieram, glória a Deus, aleluia, para cumprir o propósito de suas vidas desta forma. Amém? Porque, na realidade, nós vamos ver mais lá na frente que além de Elias, Deus vai escolhendo mais profetas. Então, o profeta que Deus iria levantar lá por aquele lugar, além de Elias, seria quem? Eliseu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, nós não conhecemos nada aqui do mundo. Nós conhecemos coisas que estão ao nosso redor, do nosso lado, na nossa frente. Mas globalmente, mundialmente, nós não conhecemos. Só quem conhece é quem fez. Quem foi que fez? Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos amados, Deus escolhe, né? Deus escolhe do meio de muitos, Deus escolhe. Deus escolheu os seus profetas, glória a Deus, aleluia, e aqueles que foram até o fim. Amém? Aqueles que foram cumprindo o propósito de Deus sem nem eles mesmos, os profetas, entenderem. Então Deus olha do céu, escolhe pessoas e transforma eles em profeta, e transforma eles em boca de Deus, aleluia. Então, assim como Deus escolheu Elias, Deus escolheu Ezequiel, Deus escolheu a Isaías, enfim, Deus, glória a Deus, aleluia, já tinha escolhido os próprios discípulos para Jesus.
né? Jesus vai deixar isso claro na palavra que diz que Deus deu os discípulos para ele, amém? Lá quando Jesus está fazendo aquela oração lá e tudo mais, que Jesus ora por si mesmo, depois Jesus ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles, glória a Deus, aleluia, que não viram Cristo, mas iriam acreditar na sua palavra. Quem eram esses? Nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus pega homens e transforma em um grande instrumento para ele usar. Então, eu penso dessa forma aqui, irmãos, que estes homens, eles vieram para cumprir esse propósito. O propósito de vida deles foi esse, a finalidade era essa, né? Porque se assim não fosse, Deus teria poupado a vida deles, como Deus também poupou a vida de Elias. Mas, como eu disse, repito, o projeto de Deus é perfeito, aleluia. Nós não sabemos o porquê nem para quê. Sabemos que Deus é bom, maravilhoso e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, esses profetas aqui que tiveram as suas vidas ceifadas, por quê? Porque Jezabel estava fazendo o que era errado, não queria se consertar, então ela detestava os profetas, ela odiava os profetas. Por ela odiar os profetas, então, ela mandava matar os profetas, né? Por quê? Porque não queria ouvir a verdade, não queria que dissessem para ela que estava errado e tudo mais. Amém? Muito bem, agora ficou Elias. E o que Elias faz, irmãos? Elias vê tudo o que está acontecendo naquele cenário, louvado seja o nome santo do Senhor, e vai dizer aqui, no capítulo 19, diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então, Elias era uma espécie de ameaça para Acabe e Jezabel. Amém? Acabe falou tudo para Jezabel que Elias estava fazendo. O que Jezabel pensou? Né? Então, ela queria tentar contra a vida de Elias. Então, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses o que bem quiserem. Se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui nós vamos ver que Jezabel mandou o mensageiro dar esse recado para Elias. O que Elias faz? Ele sai. Glória a Deus, aleluia. Né? Imagine, vamos nos colocar no lugar de Elias. Alguém vindo nos ameaçar contra a nossa vida. Em uma cidade, em um país. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lá? Não. Nós vamos cair fora, não é isso? Na hora, no momento, irmãos, o medo é grande. O medo toma conta da pessoa. Então, quando Elias, ele ouviu ali do mensageiro da Jezabel que no dia de amanhã, a estas horas, como disse ali o recado para ele, né? Então, glória a Deus, aleluia. Como diz aqui a escritura, não puser a tua vida como a de um deles. Um deles o quê? Um dos deuses, ou seja, ia mandar para o campo espiritual, ou seja, ela iria mandar ceifar a vida de Elias. Então, até aqui nós podemos ver a mão de Deus guardando a vida de Elias. Por quê? Porque até nesse momento turbulento, já muitos profetas tinham morrido, mas Deus já começou a poupar a vida de Elias aqui. Por quê? Porque Jezabel, ela poderia muito bem ter dado ordem, né, aos seus servos e eles terem ido matar Elias, né? Ela poderia ter dito, olha, eu quero que vocês façam isso, 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 e amanhã nessa hora esteja Elias morto. Só que não foi assim. Aí nós estamos vendo o livramento já de Elias, o livramento de Deus sobre a vida de Elias. Por quê? Porque a Jezabel tem a ideia de primeiro ir ameaçar Elias. Né? Manda o mensageiro ir lá dizer para Elias que amanhã, por uma hora dessa, a mão dele, a vida dele já estaria lá onde os deuses dela estavam. Ou seja, morreria, né? Ou seja, como se falasse, diz para ele lá que amanhã, por essas horas, ele já estará debaixo do chão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Elias, ele saiu.
ele não ia ficar lá. Não ia ficar esperando, né? Porque ele já tinha visto o que Jezabel tinha feito com todos os profetas do Senhor lá naquele lugar. Mas Elias estava ainda de pé. Amém, irmãos? Então, vamos prosseguindo. Glória a Deus, aleluia. Então, Elias, quando recebeu o recado de Jezabel, se mandou, né? Fugiu. Mas Elias, ele não fugiu por covardia, tá? Elias, ele fugiu porque, afinal de contas, ele não ia ficar ali esperando, né, a ordem de Jezabel se cumprir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Elias saiu do lugar. Nós vamos observar aqui, irmãos, que nesse momento, né, no momento em que Elias recebe essa notícia, essa mensagem do próprio mensageiro de Jezabel, Elias, ele poderia ter ido orar, né? Ele poderia ter ido conversar com o Senhor, mas quando as coisas acontecem, a nossa mente, irmãos, ela meio que tipo dá uma bloqueada e nós mesmos queremos resolver com a força do nosso braço. Amém? E o que Elias faz? Elias então sai dali e ele vai para um lugar, glória a Deus, aleluia, um lugar que Deus não mandou ele ir, mas ele foi. O lugar que Elias entendeu que estaria seguro era na caverna. E ele então foi para lá. Glória a Deus, aleluia. Então ele foi para lá. Ele foi pelo deserto, né? Nós vamos ver aqui no versículo de número 4 de 1 Reis 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Olha aí. Ele andou mais ou menos um dia até chegar num lugar seguro, até chegar na caverna. Amém? Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluia, né? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Nesse percurso até Elias chegar na caverna, ele cansou. O que ele fez? Sentou. Irmãos, eu fico aqui imaginando, né? Aleluia, glória a Deus, que antes as pessoas caminhavam bastante, né? Um dia caminhando esse homem para escapar das mãos de Jezabel. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem situações, eu entendo dessa forma, que Deus até permite, irmãos. E nesse momento que as coisas são permitidas, ou até mesmo por coisas que nós passamos, ou teremos que passar, glória a Deus, aleluia, ali nós vamos ver quem? Nós vamos ver o livramento de Deus. Olha que experiência tremenda Elias teve. Aleluia. Então, tudo apontava para o propósito de Deus para com Elias. Jezabel mirou agora a cabeça de Elias. Elias, então, agora recebe o recado do mensageiro de Jezabel. Elias não pensa duas vezes, sai. Elias caminha ali por volta de um dia, quase um dia inteiro, caminhando. Aleluia. Antes de se cumprir o horário determinado por Jezabel, né? Elias teve o tempo de pensar numa estratégia e sair dali. Então, porque ele achou que só ele estava vivo. Então ele queria, né? Ele queria poupar a vida, porque então o Senhor só tem a mim, então eu tenho que fugir, porque como, né? A gente não sabe o que Elias pensou, mas a gente fica aqui imaginando, né? Talvez ele pensou não, se todos os profetas do Senhor já foram todos mortos, então o que eu vou fazer? Se eu ficar aqui, vão ceifar minha vida também. E aí, como é que fica o que Deus quer fazer? Elias, ele teve o pensamento limitado humano, como nós temos diante das dificuldades. Amém? Diante das causas, nós temos um pensamento, irmãos, que é muito limitado. Glória a Deus, aleluia. Quando acontece algo, aleluia, a gente já se desestabiliza todo, não é verdade? Já se desestabiliza todinha, desanima e tudo isso e muito mais que acontece com cada um de nós. Raramente, no momento do vento, da tempestade, a gente não tem aquela parte centralizada de entender, calma, Deus está no controle. Não, nós não temos esse entendimento no momento imediato. Amém? Mas no percurso do vento, nós vamos vendo quem? A mão de Deus nos segurando, né? Vamos vendo as pessoas que Deus vai colocando para nos ajudar no meio da tempestade, no meio do vento. Glória a Deus, aleluia. Então, o que Elias faz? Ele chega perto lá nesse deserto e ele senta. Amém?
Ele caminhou quase um dia, então ele cansou, chegou ali naquele zimbro, ele sentou lá. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele sentou lá, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, grande é o teu nome, Senhor. Ele sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então, ele caminhou bastante, provavelmente estava bem fragilizado, o corpo, né, enfim, porque caminhar que não diz que ele fez pausa para fazer alguma alimentação, mas ele prosseguiu, amém? Então, naquele momento ali, ele cansou, amém? Glória a Deus, aleluia. Quando ele cansou, ele sentou, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sentou ali debaixo do zimbro. O que aconteceu agora quando ele deitou ali, né? Melhor dizendo, ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Glória a Deus, aleluia. Então, ele estava cansado. Imagina aí, certamente sem comer nada, caminhando aí por um dia. Glória a Deus, aleluia. Aí então, ali no deserto, caminho de um dia, se sentou debaixo do zimbro. E ali, quando ele sentou, irmãos, ele pediu, não foi comida, não. Ele estava cansado, Elias caminhou quase um dia todo. Então, ele foi lá e deitou-se debaixo do zimbro. Amém? E o que aconteceu lá? Ele pediu a morte. Irmãos, tem situação que acontece na nossa vida que muitas vezes nós não vemos a saída. Então, a saída que nós vemos no momento da nossa fraqueza é pedir a morte. Amém? Coisas que você tenta, coisas que você vai lutando, vai remando e não vê a saída. Então, no nosso momento de fraqueza, nós entregamos os nossos pontos e, infelizmente, nós falamos o quê? Senhor, me leva daqui. Porque são situações que a gente não aguenta mais, que a gente não suporta mais. Mas aqui no contexto dessa mensagem, está dizendo que Elias estava totalmente cansado. Cansado de quê? Cansado de caminhar, cansado de ver tudo que estava acontecendo ali, Jezabel fazendo e acontecendo. Então, ele não aguentou mais. Então, ele senta, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele senta lá, debaixo desse zimbro, e ele conversa com Deus o seguinte, ele faz a oração e diz assim, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nesse exato momento, Elias tem, glória a Deus, aleluia, uma tristeza profunda. Ou seja, ele diz, Senhor, basta, já chega, não aguento mais. Glória a Deus, aleluia. Toma agora a minha vida. Louvado seja Deus. Porque só quem pode, irmãos, tirar a nossa vida é aquele que nos deu a vida. E quem nos deu a vida foi Deus. O fôlego da nossa vida pertence a Ele. Então, Ele dá e Ele tira. Nesse momento aqui, nós vamos ver que Elias pediu para que Deus tomasse a vida dele. Porque ele não era melhor do que os pais dele. Amém? Glória a Deus. Às vezes, nesses momentos turbulentos de deserto, de caminhada, glória a Deus, aleluia, nós muitas vezes nos colocamos para baixo. Nós muitas vezes queremos ser o juiz de nós mesmos, né? Aqui nós vamos ver o próprio Elias já se auto-julgando. Ah, eu não sou melhor do que meus pais, não. Ah, então, Senhor, toma a minha vida, leva. Glória a Deus, aleluia. Então, assim acontece nesses momentos de turbulência nas nossas vidas, irmãos. Ninguém é forte sem Cristo. Ninguém pode nada sem Cristo. Amém? Quando nós não temos o entendimento, quando, glória a Deus, aleluia, ainda não cremos em Cristo, quando a pessoa não crê em Cristo, então para ela tanto faz. Você caminhar um deserto, né? Tanto faz. Mas aqui no caso, esse profeta, ele
Ele então pede que o Senhor tome a sua vida. E ele diz, é como se ele quisesse morrer ali mesmo, ali debaixo daquele pé de zimbro. Oh, glória a Jesus, aleluia. O que aconteceu ali naquele momento? Depois ele disse, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Basta, ele disse lá anteriormente, né? Quando ele disse isso para Deus, ele se deitou. Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Deus, ele conhece a fragilidade do profeta, irmãos. Deus, ele conhece você. Deus conhece toda a criação, pois ele nos fez. Aleluia. Deus sabe da sua limitação. Deus sabe da minha limitação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas em todos esses ventos, seja lá o que for, o Senhor está conosco. E muitas ocasiões, irmãos, como aqui Elias, ele vai tomar uma decisão, ele, glória a Deus, aleluia, deixa o moço que andava com ele e vai prosseguir o seu caminho sozinho. Quando nós estamos atribulados, quando nós estamos tristes ou até mesmo deprimidos, nós não queremos ficar perto de ninguém, mas queremos ficar a sós, muitas vezes conosco e outras vezes com Deus. E tem situações que a gente até tem vontade de orar, mas não consegue. Então a gente diz o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Como acontece com todos nós, aconteceu comigo e acontece. Amém? Tem momentos que a gente quer estar perto, que pessoas fiquem perto de nós. Outras vezes nós precisamos estar a sós com Deus. Outras vezes nós precisamos estar a sós conosco mesmo. Amém? E meditando, glória a Deus, aleluia. E pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Então aqui o que acontece? O profeta dormiu. Glória a Deus, aleluia. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Pensa, cansado, né? Frustrado porque viu tudo aquilo acontecendo e agora estava sendo perseguido. Ele achava que ele era o último profeta, só tinha ele lá naquele lugar. E agora ele, por ser o último profeta, Jezabel ia dar cabo da vida dele. Pensa na angústia desse homem, de Elias. Amém? Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluia. Deus é tão tremendo, irmãos, que Deus envia o anjo para levar comida para Elias. Nós vamos ver também que Deus, um Deus zeloso, cuidadoso, deu recado para os pássaros alimentarem também Elias, e os pássaros alimentaram Elias. Agora, nesse momento, é a vez dos anjos. Deus enviou anjos para servir o seu profeta Elias, que estava ali debilitado. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E por que Elias estava passando por tudo isso? Elias estava em pecado? Não. Elias estava caminhando para o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Só Deus sabia. Amém? Aqui nós vamos ver que Deus não está revelando para o seu profeta, olha, você vai passar por isso, e mais isso, e mais isso, porque lá na frente eu quero que você prepare outra pessoa, eu quero que você prepare Eliseu, eu quero que você prepare ele, porque eu vou te levar. O Senhor não falou isso para Elias. Né? Não revelou para ele, mas lá estava o projeto. Elias, irmãos, como nós vamos ver, né, adiante, Deus mandou uma carruagem buscar Elias, né? Deus não falou que, olha, Elias, aí eu vou mandar uma carruagem te buscar. Não, irmãos. Deus é tremendo dentro dos seus projetos, dos seus segredos. Mas Elias foi. Elias, mesmo sendo profeta, Deus não revelou para ele que mandaria uma carruagem do céu para buscar Elias. Olha isso, né? Então, o que Deus faz? Deus está vendo que aquele homem, que Elias é barro, que Elias é carne, que Elias está ali na sua presença, que Elias, Deus ali estava vendo o temor de Elias, o medo de Elias, a tristeza de Elias. Deus estava vendo tudo isso. Deus viu a limitação humana, Deus viu até esse momento que o corpo dele não aguentava mais. Quando Deus viu que o corpo de Elias não aguentava mais, o que Deus fez? Deus matou Elias? Não. Deus mandou comida. Aleluia. Deus enviou o anjo para o anjo levar comida para o profeta Elias.
Diz aqui na escritura, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olha isso aí. Olha a providência de Deus chegando no momento que o profeta estava totalmente debilitado, cansado, triste, atribulado, angustiado. Deus enviou socorro do alto. Deus não mandou nem os pássaros dessa vez. Deus mandou o próprio anjo e servir o profeta dele, chamado Elias. E Deus, ele entra com providência na minha e na sua vida, irmãos. Porque nós somos merecedores? Não, porque ele conhece a minha limitação e a sua limitação. As guerras não são para nos destruírem, amados irmãos. São para nos forjar, para nos fortalecer. A cada dia que nós acordamos, dormimos e acordamos, aleluia, é uma batalha vencida, é uma luta vencida. E quem é que nos dá vitória? Somos nós? A força dos nossos braços? A nossa mente? Não, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que o anjo disse? Levanta-te e come. Vamos observar aqui que o anjo não puxa assunto, glória a Deus, aleluia, com Elias. O anjo chega, toca nele e diz: levanta-te, come. Glória a Deus, aleluia. E Elias come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o Elias estava tão cansado, tão debilitado, que ele nem entendeu se ali era um anjo, o que estava acontecendo. Eu penso como ele estava tão cansado, né? Quem sabe passou pela mente dele ali que fosse o servo dele que andava com ele, né? Que estava ali servindo. Então, tanto é que ele fez? Ele pegou, comeu o pão e depois deitou e continuou dormindo. Aleluia. Nem se deu conta que era um anjo do Senhor que estava servindo ele. Glória a Deus, aleluia. Aí ele torna a se deitar. Pronto, comeu o pão, tudo bem, tá aqui. É como eu penso assim, irmãos. Deus tem misericórdia de mim. Que ali Elias, quando viu ali aquele ser falando com ele, não imaginou que era um anjo. Achou talvez, talvez até numa fase de alucinação na mente de Elias, já tendo em vista que ele estava com fome, né? Glória a Deus, aleluia, já tinha caminhado bastante. Quem sabe ele estava tendo uma miragem, vamos falar assim. Então ele comeu pão, tomou água e voltou a dormir. Depois, irmãos, o anjo de Deus volta, né? Você analisa que Deus, ele respeita tanto, glória, a nossa limitação, que o anjo, que Deus não mandou o anjo ir lá e falar com Elias. Não, Deus mandou o anjo levar comida, porque Deus sabia que naquele momento, o que Elias estava precisando? Comer. O corpo de Elias estava debilitado, então precisava de quê? De pão e água. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus é aquele que conhece a minha necessidade e a sua. Louvado seja Deus. As nossas necessidades não estão baseadas em bens da terra. A nossa necessidade que a nossa alma clama é o nosso desejo de buscar a face de Deus, de adorar o Senhor, de conversar com Deus, de falar com Ele. Eu tenho tido umas experiências com Deus. Conversar com Deus dentro do quarto. Irmãos do céu, você conversa falando mesmo. Conversando, pois é, Senhor, hoje não é mais um dia que o Senhor preparou, tudo mais. Tive essa experiência conversando com Deus. Ali, dentro do quarto, sentar. Às vezes, irmãos, a gente tem muito isso, né? Senhor, estou entrando agora diante da tua presença. Senhor, obrigado pelo dia. Glória a Deus, né? Mas o Senhor quer conversar conosco. E nós precisamos conversar com Deus, irmãos. Oração, quando a gente vai pedir, mas precisamos fazer dele, fazer dele realmente o que ele é. Um Deus que existe. Um Deus que está pronto para ouvir você. Um Deus que está pronto para me ouvir. Um Deus que está pronto para corrigir a mim, corrigir a você. Amém? Mas então a gente conversa com Deus. Então, Senhor, bom dia, né? Glória a Deus. Olha aí, meu Deus, que bom, né? Que o Senhor preparou esse dia hoje. Senhor, bom dia, Senhor. Me abençoe nesse dia. Aí começa a conversar com ele, então, Senhor, né? Nessas causas, assim. Vai conversando como você conversa com o seu amigo. Você não conversa com o seu amigo?
No caso, se você é casado, se você é casada, você não fala com o seu esposo? Você não fala com a sua esposa? Então, conversa com Deus da mesma forma. Fecha a porta do quarto, senta lá e conversa. Pois é, Senhor, agora quero aqui conversar com o Senhor um pouco e tudo mais. E começa, abre o coração, fala com ele. Amém? Nesse momento aqui, Elias estava debilitado, né? Totalmente entregue ao cansaço. Aqui a gente não vê Elias estava orando enquanto... Não. Ele, sabe, se entregou ali o que ele estava passando. Então, Deus foi em socorro de Elias. Glória a Deus, aleluia, enviando o anjo. Ele comeu, deitou-se e dormiu, né? E o anjo do Senhor voltou, segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Primeira vez, o anjo só disse o quê? Levanta-te e come. Ponto final. O anjo sai. Segunda vez, o anjo já sabe que ele já está ali mais fortalecido. Deus já viu que ele está fortalecido, que ele vai comer aquilo ali, já é o suficiente para ele levantar e prosseguir sua caminhada. Então, o anjo do Senhor volta pela segunda vez, toca e diz: levanta-te, porque te será muito longo o caminho. Olha aí a revelação que o profeta recebe. Você come porque você ainda vai caminhar muito. Ainda você vai andar muito porque tem outras pessoas que Deus vai alcançar lá na frente. Como nós vamos ver. Mais uma vez ressalto que aqui o anjo não entrega nenhuma outra profecia. O anjo só diz assim: come, levanta-te, porque te será muito longo o caminho. O anjo poderia ter dito assim: o Senhor manda dizer que você, glória a Deus, aleluia, vai ungir a esse, aquele, por isso você tem que comer, porque você vai caminhar muito, você vai chegar em determinado lugar e você vai começar a ungir esse, filho desse. Não. O anjo só deu o recado e disse o seguinte: levanta, come, porque te será muito longo o caminho. Amém? E depois... Aqui não diz mais, eu creio, eu penso, né, já que não está na escritura, provavelmente quando o anjo já deixa ali o alimento pela segunda vez, vai embora e diz que ali que Elias tem que, antes de ir embora, diz que Elias tem que comer, levantar, comer e prosseguir, porque a jornada é grande, tem muita terra pela frente para caminhar. Então, 2 refeições que Deus enviou para Elias foi o suficiente para colocar a sua estrutura de pé. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então, agora... Elias já está nutrido, fortalecido, já sabe que tem um longo caminho para ir à frente. Glória a Deus, aleluia. Então, ele tem que ir. Então, o que aconteceu? Aí ele levantou, depois levantou-se, pôs, comeu e bebeu, e com a força daquela comida... caminhou 40 dias e... Meu Deus, que Deus poderoso. Olha isso. Olha aqui, irmãos amados, 2 refeições enviadas pelo próprio Deus foi o suficiente para esse homem caminhar 40 dias e 40 noites. Imagina. 2 refeições. Quem é que sustenta o homem, irmãos? Deus. 40 dias e 40 noites. Nossa, bem parecido aqui com os 40 dias que Jesus estava em jejum. Entendeu? Deus, ele sustenta os seus servos. Lembra quando Jesus ali está passando por aquele deserto também, e Satanás sabe da limitação humana que Jesus está, afinal de contas são dias com fome. E o diabo se aproveita da necessidade humana de Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma esses pães em pedra. E Jesus diz o quê? A réplica de Jesus: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da ordem que Deus dá. Então aqui nós vamos ver, amados, pão e água foram as 2 refeições que o eterno Deus enviou através do anjo para o Elias. Essas 2 refeições foram suficientes para
a caminhada de Elias. 40 dias e 40 noites. Nós estamos também na nossa caminhada. E o que é suficiente para a nossa vida, para a nossa caminhada, para chegar até onde Deus já determinou dentro do seu propósito que nós chegaremos. Hein, irmãos? Hoje nós temos o alimento espiritual, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus. Temos o Espírito do Senhor que está dentro de nós, glória a Deus, aleluia, que nos sustenta, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? E digo mais para você, se a nossa carne, o nosso corpo, chegar a um ponto limitado de que, de repente, nós tenhamos que ir em algum percurso aonde o Senhor nos envie, e se nessa caminhada não tiver comida aos nossos olhos ali para a gente ver, nós podemos ter por certeza que o mesmo Deus que proveu para Elias, enviando o socorro do céu, é o mesmo Deus que pode prover na minha vida e na sua. Amém? Por quê? Porque Deus não abandona ninguém. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe quem está a seu serviço. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, foram 2 refeições que o Senhor enviou através do anjo. Mas 2 refeições, o suficiente para Elias sobreviver 40 dias e 40 noites. Olha aí, sem comer mais nada. Aquelas 2 já foram para lhe dar sustento durante esses 40 dias e 40 noites. No monte até o Horebe, o monte de Deus. Olha isso, irmãos. Muito bem. Então, Elias chegou ao monte de Deus. Quando Elias chegou no monte de Deus, o que aconteceu? Deus falou com Elias através do anjo. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém, irmãos? A palavra do Senhor chegou a ele, a Elias. Glória a Deus, aleluia. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então, só corrigindo aqui, viu, irmãos? Foi a palavra de Deus, não foi o anjo. O anjo levou comida para Elias. Agora a palavra de Deus veio a Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Perdão aí que eu misturei aqui. E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam minha vida para me matarem também. Então, quem disse para Elias que só ele tinha ficado? Ele deduziu. Elias não sabia quantos profetas tinha do Eterno lá, do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver aqui a imaginação de Elias. Elias imaginou: bom, morreram todos, só ficou eu. Só que não. Amém? E ainda que tivesse ficado só Elias, Deus não estava ali guardando Elias? Só que tinha mais pessoas também que Elias iria ungir. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe Deus: sai para fora, neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, glória a Deus, como também um grande e forte vento. Olha só mais uma vez, aleluia, a imaginação de Elias. Tem um mistério aqui, irmãos, nessa palavra, que eu entendo, amém? Glória a Deus, aleluia. O mistério aqui, quem que estava ali? Primeiro mistério, Elias deduziu dentro da sua mente que todos morreram, só ficou ele. Depois ele viu, glória a Deus, aleluia, Deus, sai para fora deste monte, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Elias agora sabia que o Senhor passava por ali. Por que ele deduziu isso? Passava um vento.
Aqui nós vamos ver em toda a sua limitação que Elias está vendo que, irmãos, nós estamos aqui falando do Senhor dos Exércitos. Amém? O Senhor Deus poderoso, que a voz dele derrete a terra. Deus é tão poderoso, irmãos, que glória a Deus, aleluia, que a terra se derrete, olha aí, com a voz dele. Agora, nesse momento, Elias vê, ali a narrativa diz que passava o Senhor naquele momento, e Elias achou que aquele terremoto que estava acontecendo era Deus. Amém? Aquele terremoto por onde Deus passava e acontece ali, como Deus estava passando por ali, né? Que Elias estava aonde? Estava no monte de Deus. Amém? Então diz a escritura aqui que o Senhor passava por ali. Glória a Deus, aleluia. Mas nesse momento que Deus estava passando, também tinha outras coisas acontecendo. Então o grande também passava um grande e forte vento. Amém? Então aquele vento forte ali, muito forte, por Deus estar passando por ali, Elias achou que é porque aquele vento estava forte porque Deus estava no vento, né? Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, nós sabemos pela escritura, assim Jesus fala, que Deus ele é um espírito. Irmãos, nós não sabemos o que é um espírito. Na realidade, eu estava até conversando assim com a tia minha, que, glória a Deus, aleluia, nós nunca vimos um espírito. Nós sabemos a escrita espírito, mas nós não sabemos como é um espírito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é algo assim, né? Que a gente não sabe. Eu vi um espírito. Não, como é que você vai dizer que viu um espírito se você não sabe o que é um espírito? Então eu não sei o que é um espírito, né? É como tipo o vento, ó. Você vê, a gente fala vento, glória a Deus, aleluia, mas nós não sabemos o que é o vento, que qual é o vento, como assim é o vento? Nós sentimos o vento, não é verdade? Nós sentimos o vento, mas nós não vemos o vento. Da mesma forma, o espírito, glória a Deus, aleluia, nós não vemos o espírito, mas ele existe. Nós não vemos o vento, mas o vento existe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não vemos a Deus, mas Deus existe. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só quem viu Deus foi Jesus, é o Filho dele, amém? E só quem viu Deus, o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Paulo descreve isso, né? Então, queridos irmãos, em que nós vamos entendendo aqui? Então agora está passando aquele vento grande, exatamente no momento em que Deus também estava passando. Então a mente humana de Elias deduziu, eita, é o Senhor. Esse vento todo aí é o Senhor, é o Senhor. Só que não era, o Senhor não estava no vento. Foi um momento ali, glória a Deus, aleluia, que aconteceu que no mesmo momento em que Deus passava, o vento também passava. Mas Deus não estava no vento. E agora o profeta tinha que ter o discernimento se aquele vento forte que estava acontecendo era Deus soprando ou não. Ele não teve esse discernimento. O discernimento que ele teve foi que é o vento, esse vento está forte assim, é Deus. Mas não era. Quantos ventos fortes acontecem no nosso dia a dia e nós culpamos a Deus dentro da nossa mente limitada, né? Se acontece o pneu do carro fura, foi Deus, não é assim? Se o pneu do carro fura, foi Deus. Se o pneu da bicicleta, foi Deus. Irmãos, nós colocamos culpa em Deus em tudo. Amém? Se não está dando certo, pronto, é Deus me provando. É Deus, e nem é, irmãos. Não é Deus. Como um Deus, se ele quisesse descer com a palavra dele e tirar nosso fôlego de vida, quem ia impedir? Quem é que impede Deus de alguma coisa? Nós não podemos. Ele diz lá na palavra, quando ele está fortalecendo aquele servo que ele escolhe, glória a Deus, aleluia, para ir à frente do seu povo, ele diz, glória a Deus, aleluia, operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser acabar a terra agora, nesse minuto, só basta uma palavra dele e nós não temos nada a ver com isso, porque ele é Deus. Ele mata, ele levanta, ele dá vida. E ele faz e acontece, porque ele fez tudo, então tudo é dele, e ele tem poder sobre tudo, e acabou-se, nós temos que dar glória a ele.
Amém? Então, se ele quiser me matar, ele me mata. Se ele quiser me dar vida em abundância, ele me dá. Ele é Deus e vai acontecer o que ele quer. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Amém? É ele que sabe de tudo. É ele que faz as coisas. Se ele quiser te abençoar, te abençoa. Se ele quiser me abençoar, me abençoa. Se não quiser, pronto, final. Ele é Deus do mesmo jeito. Operando Deus, quem impedirá? Se ele quiser lhe curar, ele lhe cura. Se ele não quiser, ele não lhe cura. E Deus continua sendo Deus. Amém, irmãos? É isso que nós temos que entender, que Deus é Deus e nós somos pó e acabou-se. Eu estava falando com a minha irmã esses dias, que tremendo. Deus querer nos levar para o céu. Nós que viemos do pó da terra, irmãos. Deus é tão poderoso que nos purifica através ali de Cristo Jesus para levar o que não pertencia ao céu, levar para o céu, que é o homem remido, lavado, limpo pelo sangue do Cordeiro. Você já imaginou? Se nós fôssemos olhar com os nossos carnais, nós não merecíamos verdadeiramente e nem merecemos ir para o céu. Por quê? Porque nós nascemos do pó da terra. A nossa essência é da terra, pó da terra. As Escrituras dizem que ao pó retornaremos. Por quê? Porque nós viemos do pó. A alma já é diferente. A alma não veio da terra. O espírito não veio da terra. A alma veio de Deus. O espírito veio de Deus. Mas o corpo da terra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a pessoa morre, o corpo vai para onde? Vai para a sua essência. O corpo vai para a terra. Amém? O espírito vai para Deus. E a alma também é para ir para Deus. Só que essa alma pecou. Glória a Deus, aleluia. E o que acontece se a alma pecou? A palavra do Senhor diz que a alma que pecar morrerá. Lá no livro de Ezequiel. Amém? Mas isso antes da vinda de Cristo. Quando a alma acredita em Cristo, então essa alma é perdoada dos pecados. Agora essa alma pertence a quem? A Cristo. Quem é Cristo? O Filho de Deus. Agora Deus nos receberá como filhos através de Cristo Jesus. Jesus não é pai, Jesus é o Filho. Eu acreditando no Filho, eu acredito no Pai. Se eu acredito no Filho, eu acredito no Pai. Acreditando no Pai, eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser filha de Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Entendeu? É desse jeito aí. Então, acreditar em Jesus. Ter uma força tão grande de acreditar. E eu vou ler aqui para os irmãos. Até estava comentando esses dias. E eu vou ler aqui que no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 9. Aqui Jesus, ele fala, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele fala de quê? Ele fala do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito que ele, o Senhor, enviaria para a terra. O Consolador. Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto. Aqui ele vai falar, Jesus vai falar de quê? Glória a Deus, aleluia. Vai falar da obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo veio fazer uma obra de Deus. Qual era a obra de Deus? Salvar toda a carne. Amém? Qual era a obra de Deus, irmãos? Qual era a vontade de Deus? Que Jesus viesse. Amém? E ele veio. Esse cumprimento foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus viesse e pagasse o preço, nos libertasse e tudo mais e voltasse para a glória. Assim aconteceu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele veio fazer a obra de Deus. Escolher os discípulos, aleluia, falar da verdade, que é a verdade sobre o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas chegou o tempo determinado que Jesus ele tinha que voltar para o Pai. E eu digo para você, irmãos, eu aprendi isso, que Deus é fiel ao seu tempo. Amém? Então, Jesus ele diz aqui, João 16, fala assim, porém, versículo 7, porém, digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quem era que enviou o Espírito Santo? Jesus. Ele diz aqui, quando eu for, vou-lo enviarei. Que o Espírito Santo vem fazer na terra? Qual é a obra do Espírito Santo? Nós vamos ver que a obra que Jesus veio cumprir foi, aleluia, glória a Deus, primeiro, que todos crescem em Jesus Cristo, que Jesus era o enviado de Deus, amém? Então, Jesus veio fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, né? Porque a obra é que todos venham a crer que ele é o enviado de Deus. Agora tem a obra do Espírito Santo, a obra do Consolador. Irmãos, isso aqui é muito profundo, o que eu entendi. Vou passar para você, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Porém, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Amém. Oh, glória a Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu pergunto para você, quem foi que viu o Espírito Santo? Vamos trazer para hoje. Você já viu o Espírito Santo? Não, eu não vi, irmãos. Eu não vi. Então, agora, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vamos ver lá no livro de Atos que teve uma promessa de Deus sendo cumprida, onde foi derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. Uma promessa do profeta Joel se cumprindo lá. Então, toda a carne, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, grande é o teu nome, foi derramado, teve o derramado Espírito Santo. E esse derramado Espírito Santo, como diz ali no livro de Joel, na profecia, né, que os jovens teriam visões, os anciãos e tudo mais. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Agora, irmãos, Jesus, ele disse em uma certa ocasião que o reino de Deus está dentro do coração do homem. Amém? E esse, irmãos, esse reino de Deus, por que está? Porque agora, nós que estamos nessa geração, que a geração já nasceu eu penso assim, né, irmãos, que Deus derramou já sobre toda a carne, então nós somos privilegiados, porque todos nós nascemos na época da graça. Amém? De termos o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele é ativado quando? Quando eu creio em Cristo. Porque o Espírito Santo está com ele. Amém? Claro que nós nascemos, irmãos, com os dons. Já nascemos com os dons, eu creio assim. Mas esses dons, eles têm que ser aperfeiçoados para o bem. Por que eu digo isso para você? Porque quando eu era pequena, eu já tinha visões. E quantas crianças ou jovens, até mesmo que não estão nos caminhos do Senhor, têm visões, não é verdade? Então, eu tenho certeza que você conhece alguém, ou até mesmo você. Ah, mas eu não sou crente, eu não sou católica, eu não sou isso, mas às vezes vem assim, né? Então, são dons que já estão derramados sobre nós. Agora, esses dons têm que ser ativados para o bem. E onde é que vai ser? Pela fé. Então, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Quando a palavra de Deus vem, os dons que estão dentro de nós, firma no que nós ouvimos. E ali nós começamos a ter o entendimento. Por quê? Porque eu acredito em Cristo. Quando eu acredito em Cristo, tem todo esse mover do Espírito Santo através da fé. A fé que é um dom que não é criada por mim. A fé é um dom que nós já nascemos com ela. Amém? A fé é um dom de Deus. Você pode procurar aí na sua Bíblia. Amém? Então, é dessa forma. Então, tudo aquilo que a nossa fé, aleluia, foi ativada, os dons que o Espírito Santo já derramou sobre nós, irmãos. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Eu entendo dessa forma. Amém? Amém, irmãos?
Então, queridos amados, como eu estava falando agora há pouco, sobre a obra do Espírito Santo, né? Glória a Deus. A obra dele no mundo. Então aqui diz a palavra, Jesus fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo, e Jesus até mesmo descreve, que o pecado do mundo, qual é o pecado do mundo, irmãos? Claro que engloba o meu e o seu. Mas quando eu olho para o texto, Jesus está falando mundialmente. E ele vai explicar no versículo de número 9, do pecado, o Espírito Santo vai convencer, aleluia, o mundo do pecado. Qual é o pecado do mundo, irmãos? Jesus diz do pecado porque não crê em mim. Então, se o mundo não acredita em Cristo, então o mundo está em pecado. Aleluia, glória a Deus. Eu entendo assim. Nem todas as pessoas acreditam em Cristo. Amém? Por nem todas as pessoas acreditarem no Filho, o que acontece? As pessoas estão em pecado. O mundo está em pecado. Por quê? Porque o mundo não acredita em Cristo. Algumas pessoas, alguns judeus são fiéis a Deus. Sim, glória a Deus. Mas não acredita em Cristo. Se não acredita em Cristo, então os judeus não acreditando em Cristo, então eles estão em pecado diante de Deus. Por quê? Crê no Pai, mas não crê no Filho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dessa forma estão em pecado. Quem que está em pecado? Quem não acredita em Jesus. Amém? Quem não acredita que Jesus não veio à terra. Quem não acredita que Jesus, glória a Deus, aleluia, não é o Filho de Deus. Quem não acredita em Cristo está em pecado. E esse pecado também vai levar o homem à ruína. Glória a Deus. Então, aqui Jesus ele vai falar agora, no versículo 10, que o Espírito Santo vai convencer o mundo, né, do pecado. Qual é o pecado? O pecado é o que Jesus diz aqui, ó, o pecado porque não creram em mim, ó. Do pecado porque não crê em mim. Agora Jesus vai falar que o Espírito Santo tem outra função também, é outra obra do Espírito Santo, é da justiça. Glória a Deus. Qual é a justiça? Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é a justiça, irmão? Reconhecer. Então, o Espírito Santo vai ter a função, está tendo a função no mundo, de convencer o mundo do pecado. Olha, mundo, vocês não estão acreditando que Cristo veio à terra, então vocês estão em pecado. Qual é a justiça? A justiça é o Espírito Santo, a justiça é que o Espírito Santo convença aquele que não acredita em Cristo, que Cristo veio, e que o Espírito Santo convença aquele que não acredita em Cristo a justiça. Que é a justiça? Que Jesus veio. E que o mundo reconheça essa justiça. Que justiça? Que reconheça que Jesus Cristo veio à terra. Amém? Então é justificado, é reconhecer. É tipo, por exemplo, vamos supor que eu nunca confessei Cristo. Aí tudo bem. Não, mas não acredito em Cristo. Aí o Espírito Santo vai me convencer. Mas ele veio, Suane. Jesus veio, mas eu não vou acreditar. Se eu não acreditar em Cristo, então eu estou em pecado. Então eu estou pecando se eu não acreditar em Cristo. Mas o Espírito Santo vai me convencer disso. Que eu venha acreditar em quem? Em Cristo. Glória a Deus, aleluia. E que eu venha entender a justiça. Qual é a justiça? Nós achamos, irmãos, que a justiça de Deus vai me abater. Não, aqui a palavra está dizendo da justiça que é para o mundo reconhecer que Jesus Cristo veio à terra. Amém? Aí sim é a justiça.
Aí eu vou ler de novo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora Jesus vai explicar qual é esse pecado, qual é a justiça e qual é o juízo. Jesus explica o pecado, no número 9. Pecado, porque não crê em mim. A justiça, versículo de número 10, João 16, 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então a justiça de Deus é essa, que Jesus veio à terra, que Jesus foi para a cruz, que Jesus desceu à sepultura, mas que Deus o ressuscitou e agora ele estava indo para onde? Para o Pai, ia voltar para a glória, para onde ele já estava lá. Amém? E do juízo? O juízo é este, que o príncipe do mal já está julgado. Versículo 11, e ele vai convencer também o mundo do juízo. Que juízo? Porque já o príncipe desse mundo está julgado. O único ser na terra que já está julgado é o diabo. Amém? Então o Espírito Santo vem convencer o mundo, glória a Deus, aleluia, que se o mundo não acreditar que Cristo veio, então o mundo está em pecado. Tanto em pecado Deus vai descer para destruir tudo. Deus então vai destruir tudo. Amém? Então, se o mundo não acreditar que Jesus Cristo veio à terra e não acreditar que ele era o Filho de Deus, então o mundo está em pecado. O mundo estando em pecado, não tem como Deus abençoar. Qual é o pecado? Jesus diz, porque não crê em mim. Então, se o mundo não crê em Cristo, o mundo está em pecado. Se o mundo crê em Cristo, o mundo não fica em pecado. Amém? E da justiça. Justiça é entender. Realmente eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor. E realmente eu acredito que ele veio à terra. E a justiça qual é? Realmente eu acredito que também ele foi para o céu. E ponto final. E qual é o juízo? O juízo é que o Espírito Santo quer que eu e você e o mundo inteiro entenda que o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver o quê? Voltando aqui para o texto do Elias, né? Agora, Elias achava que Deus estava no vento. Naquele ventania, naquela tempestade ali e tudo mais. Deus não estava lá. Deus passava no momento, mas Deus não estava lá. Né? Deus tem passado conosco, irmãos, no meio dos problemas que nós estamos. Deus tem nos dado o livramento. Olha, aconteceu algo comigo esses dias. Foi hoje é segunda, sábado. Pensa num sábado abençoado. Carro quebrou. Ficou daquele jeito, ainda tá, né? Então, hoje eu tô levando para o concerto. Mas Deus enviou, enquanto eu estava no vento, enviou pessoas para me ajudar a rebocar o carro. Deus enviou até um irmão que foi dar um testemunho e acabou louvando 2 louvor para mim e eu no vento. Deus usou pessoas que me ajudaram a empurrar o carro e o carro saiu do lugar por um determinado momento, depois não andava mais, porque eu não conseguia passar marcha, né? Porque tinha aquela parte de cambagem, quem está ouvindo aí o programa entende de cambagem, pois é, o problema do carro foi essa parte de cambagem. Então, não tinha como eu passar, eu passava a marcha, mas o carro não saía do lugar. Por quê? Porque o problema foi na cambagem. Então, Deus enviou pessoas para ir empurrando até eu chegar a um determinado lugar que eu queria estacionar o carro. Depois, no final das contas, eu tentei com as minhas forças, falei, não, todo mundo já me ajudou, agora eu vou tentar empurrar. Saí para fora, saí empurrando uma mão no volante e Deus tendo misericórdia, até que chegou um abençoado de Deus, me ajudou a empurrar o carro até no estacionamento que eu queria colocar. E depois Deus enviou outro abençoado que rebocou o carro e trouxe o carro até aqui minha casa, que o carro está indo para a oficina hoje. Então, eu vi a mão de Deus. Vou falar para você que eu não pensei que fosse Deus me castigando. Eu pensei sim que era Deus me castigando. Amém? Então, a gente culpa Deus das coisas que acontecem no nosso dia a dia sem Deus ter culpa. Amém? E assim, eu peço até perdão a Deus, né? Porque naquele momento eu achei que era Deus me provando. E não era. Sim, deu um problema, foi no carro. Foi Deus que quebrou o carro? Não. O problema deu no carro, na cambagem. Glória a Deus, aleluia.
E Deus estava enviando socorro, estava enviando pessoas para me ajudarem, né? Um para rebocar o carro, o outro para trazer 2 louvores para louvar ali, glória a Deus, aleluia, louvando o nome do Senhor, engrandecendo, profetizando sobre o carro. Deus enviou pessoas para me ajudar a empurrar. Deus enviou outra pessoa para vir fazer o reboque, até o carro tá aqui. Então não era Deus que estava fazendo aquilo ali comigo. Foram as coisas que aconteceram, né? Eu tô no mundo, então o carro quebrou. A parte de cambagem quebrou. Glória a Deus, aleluia. E não foi Deus que quebrou, porque o carro também já vinha apresentando os problemas. Então eu fui, sabe, tipo, dá para rodar mais um pouquinho. A culpa foi de Deus? Não, foi minha, né? A culpa foi minha. Mas no momento do alvoroço, nós culpamos Deus. Mas não é. A culpa foi minha. Amém? Não foi de Deus. E Deus enviou pessoas. No momento da turbulência, do vento que eu estava passando, Deus estava passando comigo enviando pessoas. Pessoas até para louvar 2 louvores, para engrandecer o nome dele ali para mim. Pessoa para profetizar sobre o carro, que a mão de Deus estava sobre o carro, a mão de Deus estava sobre a minha vida. E esse irmão foi profetizando. E quando eu peguei na mão do irmão, eu chorei. Eu senti a presença de Deus. Eu sabia que era Deus usando ele ali. Então, no meio do vento que você está passando, não é Deus que tá provocando isso na sua vida. Apenas está acontecendo. Mas veja que Deus está com você. Você está de pé agora. Por quê? Porque Deus te ajudou, né? Aleluia. Se de repente faltar alguma coisa, né, em referente a alimento na sua casa, não se preocupe. O mesmo Deus que enviou duas refeições aqui para Elias, ao ponto dessas refeições servirem para 40 dias e sustentar o profeta, ele pode enviar pessoas na sua casa. Eu profetizo isso, crendo em Cristo Jesus. Que Deus pode enviar pessoas hoje para ir de encontro com a necessidade material que você está passando. Esteja passando. E eu creio. E o mesmo Deus que faz prover o alimento, eu creio que ele também pode prover na sua vida espiritual. Lhe levantar de novo, lhe dar força de novo, vigor de novo e você prosseguir. Afinal de contas, tem muita caminhada para você chegar ainda ao determinado lugar que já está estabelecido por Deus. Então você não vai morrer nesse caminho. Você não vai morrer nesse deserto. Por quê? Porque ainda tem muito caminho para você percorrer. Então se levante. Coma da Bíblia, coma da palavra de Deus. Peça ao Senhor, se for uma fase de escassez material, peça ao Senhor que Ele também dá. E não se preocupe se você não pede, Ele dá de qualquer forma. Aleluia. Porque eu sempre vejo, olho para o mundo, frutas, hortaliças e tudo mais. Quem foi que pediu a Deus? Senhor, Senhor, coloca aí um pé de jaca. Não, Deus já proveu tudo antes que o homem pedisse. Amém? Amém, irmãos? É dessa forma. Amém, irmãos? Então, Deus pode tudo. Voltando para a mensagem para a gente encerrar. E Elias continuou batendo na tecla ali que ele era o último. Mas Deus, o anjo ali, Deus ouviu tudo, melhor dizendo, o que Elias falava. O que é que o Senhor faz? Versículo 15 de 1 Reis 19. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Escuta isso, amado e amada. Elias andou um dia todinho, foi? No deserto. O que é que Deus fez? Mandou ele voltar. Deus disse, e o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Então vamos ver aqui que o profeta saiu sem a direção de Deus. Deus permitiu que ele saísse sem a direção de Deus? Permitiu. Mas quando chegou lá, ele teve que voltar. Aleluia. E ele voltou. Por quê? Porque tinha obra ali para Elias fazer. Elias tinha que ungir. Aleluia. A unção de Deus estava sobre Elias e Elias tinha que ungir quem? Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel.
e também a seu filho, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem foi? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus fez com que Elias voltasse e fosse ungir essas pessoas. Ainda que tivessem matado todos os profetas de Deus e só Elias tivesse ficado, Deus levantaria homens valorosos e colocaria para Elias ungir. Foi isso que Deus fez aqui. Fez que Elias fosse até lá, voltasse pelo mesmo caminho que ele veio, pelo mesmo deserto, caminhasse um dia todinho e fosse levantar profetas, ungir profetas, para ficarem no lugar de quem? Dele, de Elias. Glória a Deus. E o filho de Safate, de Abel, vou ler aqui, versículo número 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel. E também Eliseu. Olha aqui, Deus diz para Elias ungir Eliseu, porque Eliseu ficaria no lugar dele, de Elias. Olha aí. Deus revelando. Aleluia. Vamos analisar que lá anteriormente, Elias, quando ele estava ali cansado, caminhou ali aquele deserto todo, um dia inteiro, ele chega ali no pé de zimbro, se senta, daqui a pouco, glória a Deus, aleluia, começa a dizer, basta, Senhor, toma a minha vida, glória a Deus, aleluia. Ainda não era o momento de Deus tirar o fôlego de vida de Elias. Glória a Deus, grande é o teu nome, Senhor, até chegar ao ponto que Deus então fala com ele e pede para ele voltar. Amém? Deus ouviu a oração de Elias. Deus sabia tudo que estava acontecendo com ele, mas antes disso, Deus iria colocar outro no lugar de Elias. E quem ia ungir era o próprio Elias. E assim foi. Glória a Deus, aleluia. Eliseu, como nós sabemos, ficou no lugar de Elias. E Deus nem disse para Elias que Elias iria, né? Assim que ia mandar uma carruagem de fogo. Só disse que ele ungisse porque Eliseu ia ficar no lugar dele. Amém? Eu nem não sei como, mas eu penso assim, deduzindo, né? Talvez Elias pensou que esse Eliseu ia ficar num determinado lugar e ele continuava sendo profeta, né? Só que não foi. Quando Deus preparou tudo, o Senhor mandou lá do céu a carruagem, como diz a Escritura, buscar Elias. Quem ficou no lugar de Elias? Eliseu. Esse é o nosso Deus, que nos conhece. Manda socorro do alto. E Deus não é mau. Deus é bom, irmãos. Para a gente fechar. Onde Deus estava? Depois, versículo de número 12. Depois do terremoto, aí teve terremoto, teve vento, né, irmãos? E Deus não estava. Não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada fala com o profeta. Esse é o Senhor dos Exércitos. Amém? Que estrutura, né? Elias estava, porque a voz de Deus derrete a terra. Naquele momento, a voz suave fala com o homem chamado Elias. E Deus ali sustenta Elias, ao ponto de Elias ouvir a voz suave e delicada de Deus. Ao ponto de não ser exterminado, né? Então, tudo está no controle de Deus. Amém? Senhor dos Exércitos, eu te louvo por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor trouxe para minha alma. Muito obrigado pelo teu prover e perdoe meus pecados, as minhas fraquezas, que muitas vezes quando os terremotos me assolam, eu acho que é o Senhor e não é. Me perdoe também, em nome de Jesus. Te apresento os teus servos, tua igreja, o mundo inteiro, Senhor, nas tuas mãos. E obrigado por o Senhor ser Deus e estar conosco em todos os momentos nessa vida. Grande é o teu nome, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Meu irmão, não esqueça o Senhor, meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos crendo que há poder
no nome de Jesus. Amém? Ô, glória!